Boa noite, pessoal. Estamos de volta, então, para essa que é a última parte desse módulo de adoração. Espero que você tenha aproveitado até aqui, continue aproveitando, que isso faça diferença na sua vida. É isso aí, né, Henrique? Vamos fazer mais uma recapitulação? Vamos fazer. Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde, dependendo de quando que você está nos assistindo. A gente vai fazer uma recapitulação como sempre. Hoje é a última aula da nossa classe. Nós já vimos lá na primeira aula as definições de adoração, o que o dicionário fala, o que a Bíblia fala, o que o Velho Testamento, né, a Bíblia, e o Novo Testamento falam, as expressões de adoração que existem na Bíblia. A gente respondeu a pergunta se Deus precisa ser adorado. Nós vimos na segunda aula que a adoração é um estilo de vida, ele vai além do que a gente faz nos cultos. A nossa vida é um culto a Deus. A gente viu também que a adoração é dar prazer a Deus. A gente falou das diferenças entre a adoração da aparência, de aparência e a adoração do coração, ah, o perigo da falsa adoração, como deixar as coisas do mundo. Na última aula a gente viu a diferença de adoração coletiva e de adoração individual, os efeitos que a adoração tem nas nossas vidas e alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de adorar para evitar os extremos, que seria o formalismo e a espontaneidade exagerada. E hoje a gente vai estar falando basicamente dois assuntos principais dentro da última aula, que são alguns obstáculos que a gente precisa vencer para que a nossa adoração seja mais efetiva e as consequências de uma vida de adoração. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, na verdadeira adoração, na verdade, na apostila de vocês tem uma frase do Dr. Shedd que fala que quem tem Deus e mais nada, ou seja, somente Deus, não tem menos do que um homem que tem Deus e tudo mais. Então, se tu tem Deus e mais nada, tu não tem menos do que alguém que tenha Deus e tudo mais. Tem uma outra frase que é parecida com essa, que é do Rick Warren, da Saddleback Church, da Califórnia. O autor do livro Uma Vida com Propósitos, ele diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Ivan, essas duas frases, o que tu acha dessas duas frases? Fantástico, né? Eu gosto bastante de ambas, né? São dois homens de Deus, sem dúvida alguma. E a verdade é que quando você tem Deus, todo o resto em perspectiva não é nada, né? Por isso É. que você tendo Deus, você tem, na verdade, tudo que precisa. Eu gosto muito de lembrar de um pastor amigo meu que falava para mim a respeito dessa questão de como que vai ser quando a gente estiver lá no céu. E ele Uhum. falava assim: se você busca Deus para alguma coisa, então você ainda não está buscando a Deus. Porque quando você tiver chegado a Deus, você não vai querer mais nada. E aí eu me lembro das pessoas que falam assim: quando eu chegar no céu, eu quero sentar com Deus e tirar um monte de dúvida. E eu sempre fico pensando assim: eu quero realmente tirar um monte de dúvida quando eu conversar com Paulo, com Moisés, com esse povo todo aí. Tem um monte de coisa que eu quero saber como é que foi, mais de pertinho. Mas eu imagino quando eu estiver na frente de Deus, na frente de Jesus, quero perguntar nada para eles, eu quero curtir a presença, quero estar ali, tendo comunhão, podendo aproveitar, ouvir o que eles estão falando, livre do pecado, curtir É, intensamente aquele momento. Lá eu não quero fazer pergunta, porque na verdade, quando você chega em Deus, todo o resto é colocado em perspectiva, nada mais tem valor, porque você encontrou o que há de melhor que pode ser encontrado em todo o universo, em todo o tempo. Né? os relatos bíblicos, né? A comparação de Marta e Maria ali, Maria escolheu a melhor parte, né? Maria prostrou e adorou a Jesus, ouviu Jesus, é, aproveitou a presença de Jesus, né? Às vezes a gente acha que a gente está em pé de igualdade com o Criador, de poder levantar questionamento. Eu me lembro do texto de Paulo que fala: onde está o questionador deste mundo, né? Dizendo que o diabo seria o questionador. Não nego que eu sou muito questionador, eu quero aprender, eu quero conhecer mais a Deus, mas nunca no sentido de questioná-lo, mas de o conhecê-lo, né? Uhum. Perfeito. A gente tem aqui na apostila, a gente tem alguns obstáculos, né? Que a gente, vocês estão acompanhando no slide também, alguns obstáculos que a gente tem que enfrentar
para a nossa adoração ser mais verdadeira e efetiva, vamos dizer assim. O primeiro problema é o problema de relacionamento. O segundo são os cultos rotineiros. O terceiro problema, obstáculo, é o mundanismo. E o quarto é o pecado não confessado. Então a gente vai estar falando um pouco de cada um desses quatro pontos para que fique mais claro. Problemas de relacionamento. Tem um versículo ali que fala assim. Eu tenho aqui também no PowerPoint. Que diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. É interessante que ele deixa a oferta no altar, né, Ivan? É isso aí. Ele deixa a oferta no altar, diante do altar, e vai primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois ele volta e termina de apresentar a sua oferta. Ivan, um problema de relacionamento, um problema com a esposa, um problema com o esposo, um problema com o filho, com uma filha, com um pai, pode ser um empecilho na nossa adoração? Sem dúvida, né? Por vários motivos. Um deles é a questão da atenção que a gente já falou. Porque, na verdade, quando você está com problema, você brigou em casa e tudo, você não consegue estar inteiro, você fica o tempo todo remoendo aquilo que aconteceu, teu coração está ali dividido, com aquela sensação de algo inacabado, né? Onde você acaba não conseguindo estar ali de uma maneira total. E depois tem a ver também com a questão do resumo da lei que Jesus fez. Que o resumo de toda a lei está em amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar ao próximo. Não tem como você adorar verdadeiramente Deus, que é amor, se você não está vivenciando esse amor de uma maneira prática na sua vida. E não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai discutir, mas quer dizer que você vai ter coragem de pedir perdão e de buscar reconciliação. Né? Então, aí sim, aí você está exercitando o amor, está se aproximando de Deus, é o momento de adorá-lo. Eu tô lendo as cartas ali, né, com os adolescentes. 1 João vai dizer que aquele que não ama é assassino, aquele que odeia é assassino, né? Então nós ter alguma coisa contra o nosso irmão, ou o nosso irmão ter alguma coisa contra nós, né? O texto fala que se você tem algo contra, se ele tem algo contra nós, né? Um irmão nosso tem uma queixa contra nós, que a gente vá lá e libere perdão para essa pessoa, para que a gente seja perdoado. A oração do Pai Nosso vai dizer, né? Isso aí. Nós somos perdoados conforme nós perdoamos. Então, com certeza, o nosso amar horizontal influencia no nosso amar vertical, né? Eu estava olhando aqui o meu caderno de devocionais, né? Que eu faço todo dia. E lembrando aqui de uma que eu fiz esses dias, na terça-feira, agora, dia 5. Num versículo que me chamou muita atenção. É Gálatas 5,14. Olha que interessante. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Amém. Porque, na verdade, quando a gente fala que ama a Deus, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê se você não pratica com o próximo? Então, se você está conseguindo verdadeiramente amar o próximo como a si mesmo, significa que você consegue amar a Deus, e esse é uma manifestação visível do teu relacionamento de amor, né? E nós temos a influência pecaminosa da carne, da nossa natureza, de não nos sacrificar em prol do outro, né? A gente vai sempre ser egoísta. Então, se nós temos um problema, eu acho que também vai estar conectado com a questão do mundanismo ali, a influência da nossa natureza vai acusar um erro, até por causa que a gente tem o espírito, né? Vai ter uma acusação de ter que resolver alguma coisa, e isso vai roubar o nosso foco da nossa adoração a Deus, né? Perfeito. No segundo ponto, a gente tem cultos rotineiros. Muito fácil de entender esse ponto é se a gente falar do nosso casamento. Nosso casamento, se ele cair na rotina, se ele cair nas obrigações, é óbvio que nós temos obrigações, nós temos mandamentos para serem seguidos. Né, Ivan? Posso falar?
Pessoal, oitava tentativa. Não, sétima, desculpa, não vamos inventar, né, Ivan? Deixamos pela sétima, vamos conseguir dessa vez. Agora vai dar. A gente estava falando sobre o segundo ponto, cultos rotineiros. O que seria a rotina? O que seria cultos rotineiros? Para ficar mais claro, a gente tem um exemplo do nosso casamento. Nosso casamento ele não pode de maneira nenhuma cair na rotina. O nosso casamento ele tem compromissos e obrigações que a gente tem que prestar, né? Serviços que a gente precisa prestar, é, vários obrigações, compromissos que a gente tem, mas esses compromissos eles não podem se tornar sem significado e sem o porquê, o propósito de se fazer isso. Agora um exemplo, está chegando o Dia das Mães, eu poderia comprar um presente para Jéssica e quando ela me perguntar o porquê eu fiz aquilo, eu dizer que é a minha obrigação. Mas isso eu mereceria até um tapa, né, Ivan? É isso aí. Você sabe que eu gosto muito de pensar nessa definição que você falou, sabe que eu gosto das palavras, né? Sim, Sobre sim. rotina. Eu acho que está muito ligado a isso. Porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas como que eu não vou viver uma rotina se eu faço as mesmas coisas todos os dias, É. né? É que a definição de rotina, na verdade, não é você fazer as mesmas coisas todos os dias. A definição de rotina, a melhor definição, é você fazer as mesmas coisas todos os dias sendo exatamente a mesma pessoa. Uhum. Ou seja, se você, quando vai num culto e é o mesmo formato de culto toda semana. Mas se você muda, você volta para fazer de novo aquele mesmo formato, mas você já não é mais a mesma pessoa, porque você está um pouco mais parecido com aquele quem você adora. Sim. Então, por isso que Jesus critica as vãs repetições e não as Exato. repetições. É. Repetição é um recurso didático de aprendizado, ela é importante. O que É. não é bom é se a repetição não tá gerando vida na sua vida, não está gerando mudança. Então, você está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando vida. É. Né? Tá além de não só não ter sentido na questão de você não estar naquele lugar e não estar entendendo o significado do que você está fazendo, mas está indo contra o propósito de você fazer as coisas, que é você evoluir, que é você crescer, que é você se melhorar. É para isso que a gente está aqui. A gente se converte e aí começa um processo que a gente chama de santificação, onde Isso. a cada dia nós necessariamente temos que estar um pouquinho mais parecido com Cristo. É. A gente não pode nem deixar a nossa forma de fazer aulas também como uma rotina, né? Nós temos que estar sempre sabendo o que que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo. É isso Esse aí. é o objetivo. O terceiro ponto que está ali é o mundanismo. A primeira de João vai dizer, né, que o que há no mundo, né, o sexo, o dinheiro e o poder, né, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida é isso que governa o mundo. E isso não pode nos influenciar, porque se isso nos influenciar, vai estar nos separando da verdadeira adoração, que é, comparado com o que a gente estava falando aqui, nós não somos movidos pelo dinheiro, né, Ivan? Nem pelo É isso amor, aí. nem pelo amor ao dinheiro, mas pelo amor a Deus. Nós temos uma vida sexual, que a gente está falando aqui, a cobiça da carne, nós temos, sim, saudável dentro de um casamento, mas isso não é o nosso Deus. Nós não colocamos isso em primeiro lugar. Então, todos os confrontos que vão ter tentando substituir Deus em primeiro lugar, nós precisamos rejeitar para que a nossa adoração seja verdadeira e significativa, né? Perfeito. Certo. Concordo em gênero, número e grau. É isso aí. Beleza. O quarto e último ponto dessa primeira parte é o pecado não confessado. Aí vai dizer assim, 1 João também, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante que para João faz sentido dizer que nós somos injustos, mas que mediante ao nosso pedir perdão, ao nosso confessar o nosso pecado, nós nos tornamos justos. A justificação pela fé, né? Nós não somos justos, mas pedimos perdão pelas nossas injustiças e Deus, sendo misericordioso conosco, a justiça nos alcança. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós temos pecado, mas nós não vivemos numa vida de prática do pecado. Então, nós temos falhas,
mas nós não somos conhecidos por gostar de falhar. Nós não somos Uhum. conhecidos por viver numa vida de pecado, sempre pecando, né? Nós não somos pecadores nesse sentido. Então, Nós não temos prazer nisso, né? Nós não isso temos uma vida marcada pela busca do pecado, muito pelo contrário. é o contramão, né? Eventualmente, né? A gente vai cair, né, a gente vai pecar, nós somos pecadores, esse é o fato, mas quando acontece, a gente se entristece com isso, a gente se arrepende, a gente se humilha diante de Deus, pede perdão, e Ele nos perdoa do pecado. Isso. Então, isso também é uma maneira de nós lidarmos com o nosso ego, né? De É, você admitir que você sozinho não dá conta, você precisa do auxílio de Deus, do Espírito Santo, para te ajudar a conduzir sua vida de uma maneira que seja agradável a Ele. é, o, a conclusão vai ser que a gente, assim como a criação, né? Nós gememos é, pela volta de Jesus, porque aqui nesse mundo a nossa vida parece que está sempre, por causa do pecado, né, Ivan? A gente está ansiando pela volta de Jesus para que seja de, de uma forma resolvido o problema do pecado. E isso é biblicamente correto, vamos dizer, essa ânsia que a gente tem de ser receber a manifestação de Jesus pela segunda vinda, né? E ele exterminar o problema do pecado. Que é a saudade daquilo que a gente ainda não viveu, né? É, É saber que nós vamos poder viver livre da presença do pecado, e isso vai ser uma coisa fabulosa, né? Não vai ter choro, dor, ranger de dentes. é, Você fala, perfeito. vamos conhecê-lo como ele nos conhece. Não mais Amém. como por espelho, como a palavra diz, mas vamos conhecê-lo como ele nos conhece. Isso vai ser mais um baita presente de Deus para nós, né? Antes de chegar na última parte, ali na apostila vocês vão ter ali que Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é santo, alguns atributos de Deus, né? Deus é bom, Deus é benevolente, Deus é amoroso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é sábio, Deus é fiel. Aí, na última parte da nossa, do nosso, da nossa classe de adoração, tem algumas consequências da vida de adoração. Aí tem para preencher ali. A adoração é transformadora. Uma tecla que a gente vem batendo desde a primeira aula, que nós somos transformados em meio à adoração, em meio a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é transformada. Da mesma forma que se a gente colocar outra coisa no lugar de Deus, a nossa vida é deformada, que seria a idolatria, né? No segundo ponto tem que a adoração nos traz segurança. Apesar das incertezas da vida, quando adoramos, depositamos nossa confiança em Deus e expomos nossas reações, emoções e pensamentos. Uma adoração real. Ainda mais, né, Ivan, nessa época que a gente está gravando essa aula de pandemia, de coronavírus, a adorar a Deus, nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para a presença de Deus, nos traz essa segurança de que algo que está além do que a gente pode ver, né? Não negando a realidade do mundo, não negando a realidade do coronavírus, mas que além disso tem alguém, um ser supremo, criador, que cuida de nós, né? Nos É. traz uma segurança. Essa segurança que excede o entendimento, que excede a razão, mas que traz paz. É, Eu me lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa num leito de hospital e aquilo me marcou muito. E a pessoa estava ali numa situação de saúde muito crítica, né, já desenganada pelos médicos, e eu tive ali conversando com essa pessoa, ainda razoavelmente jovem, e ele me falou uma coisa que me marcou muito, que foi o seguinte: Ivan, eu sei que eu vou vencer isso. Pode ser que eu vença isso com Deus me livrando da morte, é, ou pode ser que eu vença isso através da morte. Mas eu sei que no final eu vou sair vencedor. E ele falou isso realmente com o coração em paz, não como uma fuga da realidade, mas como alguém que entende que ele tem uma garantia e que é, no final vai realmente dar certo. Alguém brincou esses dias falando assim: eu li a última página da Bíblia
e viu o final, vai dar É, tudo certo. E Deus é por vence. aí mesmo, né? Eu penso assim, a Jéssica fala, nossa, tu repete tanto isso que eu acho que tu acredita. Eu de fato acredito nisso. Ah, o que mais nos assusta é a morte, né? A ausência de viver nesse mundo. A gente se assusta com pensar nisso. Mas Romanos 8 vai dizer, né, que nem a morte pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, essas afirmações que vêm da adoração a Deus, que é nos voltar para Deus, nos voltar para o que Ele fala, saber o que Ele fala para colocar essa afirmação em primeiro lugar nas nossas vidas, nos traz segurança pensar que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos condenar. Essas afirmações que a palavra de Deus nos traz trazem muita segurança para nós, né? Tá me ouvindo, Ivan? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, beleza. E o terceiro ponto que diz ali, adoração ah, nos move a servir. Aí tem ali, ó, a gente colocou, eu coloquei aqui no PowerPoint, né, que é o que eu uso nas aulas presenciais, na apostila não tem versículo, mas diz assim, portanto, irmãos, que é onde a gente se baseia os inconformados, né? Romanos 12. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo está exortando a igreja ali na cidade de Roma, né, os romanos, a se oferecerem a Deus como um sacrifício. Para quem conhece o Velho Testamento sabe o que ele está querendo dizer. Um sacrifício vivo. Meio estranho, um sacrifício vivo. Ali o paradoxo que Paulo está dizendo, nós já morremos, a nossa vida velha, né, nossa velha vida já morreu, e hoje nós vivemos uma nova vida em Cristo, uma nova vida no Espírito, e Paulo pede pelo amor de Deus que a gente se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto. Então, na maneira que nós estamos adorando, nós estamos adorando a Deus, nós vamos estender a outra mão e dizer, onde eu posso servir a Deus em adoração. Uma das E é muito, marcas da nossa igreja, né? Serviço. e é muito legal isso que você está falando, porque para mim tem um aspecto nessa passagem que nem sempre é abordado, mas que eu entendo que é bastante pertinente, que é o seguinte: muitas vezes você não está nem com vontade realmente de servir. A Uhum. tua vontade natural humana é de ficar no quentinho, porque eu vou sair no frio, o que que eu vou ganhar trabalhando no estacionamento, um bando de gente mal educada, eu tô lá de voluntário, o pessoal não colabora, Os porque a barbeiros. gente, entendeu? A gente está olhando a motivação humana, mas o que ele está falando aí de sacrifício é quando você fala assim, minha vontade até não era essa, mas É. eu sou grato a Deus por tudo que ele fez. E essa gratidão, esse reconhecimento de um Deus que não poupou o próprio filho por amor de mim, faz com que eu abra mão da minha vontade, sacrifique a minha vontade e vá fazer, não pelo outro, mas vá fazer por obediência a Deus. Amém. Porque o amor a gente confunde muito com um sentimento, mas É. ele é muito mais que isso. Ele é uma decisão de posicionar-se a favor do outro. É. Então, às vezes, meu coração pode não estar naquilo, mas a minha motivação é servir a Deus. Então, eu não levo em consideração o meu conforto ou a minha vontade, mas levo em consideração que essa é a forma que eu reconheço que eu vou estar atendendo melhor a vontade de Deus para minha vida. E é fantástico como inúmeras vezes, quando a gente se vence e faz isso, o Deus que é tão bom faz com que a gente saia, quando termina, muito mais pleno É. do que a gente chegou, porque é ao Renova, né? fazer para o outro que a gente se planifica. É verdade. Às vezes a gente tá tão preso nos nossos dilemas, né? A gente se envolve com o problema do outro, acaba nos dando energia, nos dando motivação para seguir em frente e daqui a pouco Perfeito. olhar o nosso problema de uma outra perspectiva, né? E o último ponto aqui da nossa classe é a vida de evangelismo. Se de um lado nós servimos, de outro lado nós proclamamos o evangelho. Nós vamos pregar o evangelho em adoração. Uma vida de adoração vai nos trazer transformação, segurança, serviço, que era o que a gente tinha falado aqui, e evangelismo, o id de Jesus, né?
o eis-me aqui de Isaías 6, né? A quem enviarei? Eis-me aqui, um adorador contemplando o Senhor e correspondendo a esse chamado. É isso, né, Ivan? É legal a gente olhar nos nossos dias e fazer uma imagem sobre isso. Pode ser um pouco forte, me desculpe se você achar um pouco forte, mas eu acho que é válido como um recurso para a gente se lembrar. Imagina se daqui um mês, em meio a essa pandemia toda, saísse no jornal que a cura para o coronavírus foi descoberta já há mais de 20 dias, lá no início de abril, e que quem descobriu não quis divulgar para o mundo, por É, qualquer motivo que fosse. E aí você vai olhar para aquela estatística e fala assim, mas morreu um absurdo de pessoas, e das que não morreram, muitas sofreram, porque as pessoas que se recuperam também passam por complicações, algumas por complicações sérias, e a sim. gente vê bastante testemunho disso e sofrem bastante. Você fala assim, puxa vida, e alguém sabia a cura e foi egoísta a ponto de não contar e deixar as pessoas morrerem. Isso seria um absurdo, mas nós estamos falando que nós somos portadores É, da cura para o maior mal que assola a humanidade, que é o pecado, é. que vai te afastar de Deus para toda a eternidade, e você conhece a cura. E você, mais do que conhece, você já se beneficiou dela. Tá Então, quando curado, né? você não fala a respeito, você olha para a tua atitude e fala assim, bom, mas o que justifica isso? Não É, tem uma justificativa. Nós precisamos compartilhar a cura para a humanidade. Não há nada que a gente possa fazer de melhor para uma pessoa do que dar ela a oportunidade de se posicionar com Jesus para aceitá-lo como Senhor e Salvador. é. Mas Deus escolheu a nós para fazer isso. Ele podia fazer sozinho, ele podia mandar anjos, mas ele deu o privilégio para o povo dele. Então nós temos realmente, É se somos necessário. adoradores, que falar. É necessário, né? As palavras do É, Senhor é Jesus. É necessário. fundamental. É. Já fazendo um gancho, a nossa próxima classe é Cristão Contagiante, que vai falar muito sobre evangelismo, vai falar muito sobre a necessidade de nos posicionar como amigos, como com relacionamentos, falar do amor de Jesus, ganhar pessoas para Jesus e mudar o mundo, né? Ao menos o nosso mundo, né, Ivan? É isso aí. E de uma forma boa de contágio. É. É o contato que É. contagia para o bem. Né? Desse a gente não precisa ter distanciamento social, muito pelo contrário. Isso a Não gente tem é, que ter o máximo de proximidade. não é contagioso, é contagiante. É isso aí. É isso aí. Então, nos vemos na próxima. Muito obrigado por a tua atenção até aqui. Valeu, Ivan, pela parceria. Tamo Valeu, junto show de aí. bola, tamo junto. Espero que vocês aproveitem. Se tiverem dúvidas, nos contatem. É uma alegria poder estar compartilhando esses momentos, onde a gente acaba também aprendendo muito, porque a gente revê Ah, sim. conceitos, né? A gente volta a refletir, a gente busca se preparar. A E gente isso tem sido discute, bênção para a nossa vida. É discute antes verdade. aqui, né? É que vocês não sabem o quanto a gente conversa antes, né? É, Quanta coisa sai, quão abençoador é. Mas eu é, quero dizer para vocês que o meu desejo para a nossa vida, para a vida de todos vocês, é que a gente consiga ter realmente alegria, prazer em meditar na palavra de Deus, amém. em conhecê-lo mais. Porque Amém. não há tempo melhor investido do que aquele que vai fazer você ter mais intimidade com o teu Salvador. Amém. Porque isso vai te fazer uma pessoa melhor, vai trazer qualidade para a tua vida, vai fazer com que você tenha paz e vai fazer com que você viva a verdadeira felicidade, aquela que não Amém. se esvai por causa das circunstâncias, mas aquela que enche o coração daquele que sabe que a vitória já foi conquistada É, e aquele que tem o poder para todas as coisas nos garantiu que nós vamos fazer parte disso. Então, amém. é só gratidão. E como é bom passar por momentos. Não que o passar pela crise é bom, mas saber que a gente tem uma rocha onde a gente pode firmar os nossos pés, né? Pois Independente é, do que aconteça lá fora, a gente sabe aonde está firmada a nossa fé, né? Como é é bom verdade. ter certeza, né? E como a gente é beneficiado com isso, né, Henrique? Porque eu fico pensando, se não fosse Jesus, talvez eu nunca te conhecesse.
É verdade, isso é verdade. entendeu? Morando no mesmo Então, condomínio. morando no mesmo condomínio, como tem muitos aqui que eu não conheço. Exato. Então, até em pequenas coisas que a gente vê no dia a dia, né? Caiu aqui o fone, até em pequenas coisas que a gente vê no dia a dia, até em grandes coisas, como é você encontrar um irmão, né? Que você gosta de compartilhar a vida, que você gosta de conversar, que você gosta de caminhar ombro a ombro. São presentes, cara, que Deus vai É, te dando para você já aproveitar um pouquinho do muito que ele tem reservado para nós agora. Não é o cristianismo não é uma coisa para ser vivenciada só no futuro. é. Ela começa agora se você se dispõe a buscá-lo e ele só te abençoa. O céu já é aqui para quem tem o rei, né? É isso aí. Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigado por tudo. Valeu. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.